A paz do Senhor Jesus Cristo, a todas vocês, irmãs. O tema que vamos falar hoje é o tema 18, que falará sobre a reforma de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, era reunido em apenas um único livro e se chamava Esdras, diferentemente de como hoje nós conhecemos em nossa Bíblia, que é dividido em dois livros, Esdras e Neemias. Aqui termina a história da nação judaica narrada no Antigo Testamento. E Esdras é a continuação de Crônicas, que terminou com a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, 587 anos antes de Cristo nascer, com o povo sendo levado ao exílio na Babilônia. Esdras e Neemias descrevem um retorno em 3 etapas. O grupo principal, que retornou com o governante Zorobabel, os exilados que retornaram com Esdras, 80 anos mais tarde, e o grupo de Neemias que voltou posteriormente. Esses acontecimentos da história dos judeus se inserem num período após a queda do Império Babilônico, que foi conquistado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 539 anos antes de Cristo. Naquele momento, houve uma mudança na política governamental vigente até então, que não só permitiu o retorno dos povos exilados a seu local de origem, como também os incentivou à prática de sua própria religião. Os judeus puderam voltar a ser judeus, embora totalmente sujeitos à Pérsia. Aqui nesse slide, neste primeiro quadro, está exemplificando, está mostrando através desta figura o que eu acabei de relatar para vocês. E no quadro abaixo está escrito um pouquinho maior para que vocês possam visualizar esse resumo que eu acabei de falar para vocês. Como vocês lembram, o povo judeu, o Reino do Sul, eles foram levados cativos pela Babilônia. A Babilônia era um império muito poderoso, mas apareceu um império maior e mais poderoso ainda, que é o da Pérsia. Então a Pérsia começou a dominar tanto a Babilônia como os israelitas que estavam sob o governo da Babilônia. Então, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles ficaram lá mais ou menos por volta de 70 anos. E o primeiro grupo após o retorno a Jerusalém foi este daqui, chefiado por Zorobabel. E foram 50 mil judeus mais ou menos que estiveram neste primeiro retorno. Esther, ela se torna rainha neste período de exílio. E no segundo retorno para Jerusalém, Esdras traz mais 17 mil judeus. E logo após, o restante do povo retornariam para Jerusalém com Neemias. Os judeus, eles puderam reconstruir seu templo em Jerusalém quando os profetas Ageu e Zacarias começaram a pregar e restabelecer o seu próprio culto. Este é o foco do livro de Esdras e Neemias e abrange 5 reis persas. Um não
foi mencionado. Então, esse primeiro é o rei Ciro, que conquistou, aqui no slide, esse é o primeiro rei, o Ciro, que conquistou a Babilônia, estabeleceu uma política de retorno aos exilados a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. O segundo rei persa é o Dário. Ele apoiou a reconstrução do Templo de Jerusalém. O terceiro é o Assuero ou Xerxes. Ele foi marido da Ester. Ele permitiu que os judeus se protegessem contra a tentativa de um rei de uma outra província de querer eliminá-los. E o último é o Artaxerxes, que ele permitiu que Neemias retornasse para Jerusalém. Neemias era o copeiro deste rei. E assim ele permitiu que os dois, retornassem a Jerusalém para que ela fosse reconstruída. Quase 50.000 judeus voltaram do exílio, o que é um grupo pequeno, se comparado com o povo que havia sido antes do exílio. Porém, a sobrevivência destes remanescentes era sinal de que Deus continuava a amar o seu povo. Os exilados judeus retornam a Jerusalém. O rei Ciro, da Pérsia, ordena a repatriação dos exilados. Essa era a política dos reis babilônicos, que era deportar os povos conquistados. Mas agora, a Babilônia, ela caíra na mão dos persas, como os profetas haviam já predito, como eles já haviam profetizado. E uma das primeiras ações do Ciro, que é o rei da Pérsia, foi repatriar os povos exilados e permitir que reconstruíssem o culto aos seus próprios deuses. Entre os que se beneficiaram dessa mudança política estavam os judeus. E a ação de Ciro era estimulada por Deus. Até reis estrangeiros agem conforme a vontade do Rei dos Reis, que é o Senhor nosso Deus. A reconstrução do templo. Aqui neste mapa, antes de falar da reconstrução, Neemias, ele estava habitando aqui nessa cidade chamada Suzã. Era a residência de Neemias e também o local onde deram os acontecimentos relatados no livro de Ester. Então, aqui é a trajetória do povo judeu que estava exilado e que tiveram que caminhar, que retornar até Jerusalém. Então, essa daqui foi a rota provável deste retorno. A reconstrução do templo foi a primeira coisa que eles pensaram em reconstruir foi o altar, para que a adoração e os sacrifícios recomeçassem o mais rápido possível, conforme o padrão estabelecido por Moisés. A frase, como está escrito na lei de Moisés, é quase um refrão no livro de Esdras, ou seja, vai se repetir várias vezes. Tudo devia ser feito de modo correto. Não se tratava de criar algo novo, mas de restaurar a antiga e autêntica tradição. A exemplo do que havia ocorrido na época de Salomão, o cedro selecionado que seria usado na construção deste templo foi trazido do Líbano, mas o trabalho não foi muito além da colocação dos alicerces. Este era o início do novo ano religioso, por volta de setembro ou outubro, quando eram celebradas as festas principais,
inclusive a festa ou o dia da expiação. Os mais velhos choraram ao se lembrarem das glórias do templo que fora destruído. E conforme eles iniciaram essa reconstrução do templo, apareceram alguns inimigos para que essa obra fosse parada. Os colonos ofereceram ajuda. Eles também ofereciam sacrifícios ao Deus daquela terra. Mas os judeus, eles não aceitaram essa ajuda, o que levou os colonos a causar problemas. E aí eles conseguiram paralisar esta obra por mais ou menos 15 longos anos, até o rei Dário subir ao trono. A maioria dos exilados repatriados era do Reino do Sul. E quem eram esses inimigos dele? Era aquele povo que foi miscigenado pelo rei Esar-Adom da Assíria, que ele colocara na terra e que mais tarde viria a ser conhecido pelo nome de samaritanos. No vídeo anterior, vocês lembram que o Reino do Norte, como eles foram cativos pelo esse rei da Síria, eles tinham uma determinada forma de domínio. Então, eles tiravam as pessoas que eles julgavam intelectuais, que eles julgavam que poderia fazer algo mais útil lá na terra da Síria, e retirava as pessoas dali, os nobres, os reis, e levava para alguns locais da Síria. E deixava na região, no Reino do Norte, eles deixaram ali no Reino do Norte as pessoas que eles julgavam mais incapazes, como mulheres, idosos, e na região ficaram pouquíssimas pessoas e que na maioria era também camponeses. Então, eles trouxeram de outras regiões lá no Reino do Norte, pessoas de outras localidades, e o que acabou acontecendo? Essa miscigenação, ou seja, eles se envolveram, eles casaram entre si e praticamente formaram, os judeus do Reino do Sul consideravam que eles estavam misturados por conta disso que ocorreu. Então, e esse povo mais tarde ficou conhecido como samaritanos. E eles também o quê? Eles lá no Reino do Norte, em Israel, eles adoravam a Deus. Mas junto, porque ele era um povo misturado, eles também adoravam outros deuses. Mas isso com certeza era reprovado por Deus. E aí a obra ela foi retomada depois desses 15 anos. E foram incentivados pelos profetas Ageu e Zacarias. E assim o povo reinicia a construção. Desta vez, a tentativa de levar o novo rei, chamado Dário, a embargar as obras teve um efeito contrário. Eles ainda continuavam tentando paralisar a obra. Só que Dário ele foi procurar, ele conferiu os registros da corte e descobriu um rolo em que o decreto do rei Ciro fora escrito. Então os judeus tiveram autorização oficial para que o templo e até para as dimensões e materiais que eles iriam usar. E em 4 anos o templo foi completado e o povo pôde até celebrar a Páscoa. Para uma nação que passara recentemente por um segundo êxodo, podemos dizer, liberto por Deus do seu cativeiro na Babilônia. E isso tinha um significado muito especial para eles.
E conta também nos registros que comeram da carne dos sacrifícios não só os judeus repatriados, mas também todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Este era o remanescente de Israel, fiel à sua identidade, trazendo outros para dentro do relacionamento de aliança com Deus. Um povo separado, mas não fechado sobre si mesmo. Uma forma comum de execução na Pérsia, na prática, crucificação. Então a Páscoa é celebrada em março e abril. O rei da Síria, isto é, o rei de todo o território assírio. E aí temos um pouquinho da história de Esdras, que era um estudioso da lei de Deus. Ele ensinaria a nova comunidade do povo de Deus para que não repetisse os erros passados. Aqueles erros que levaram eles a ficarem cativos, a serem exilados. Mais exilados retornaram com Esdras. E a história de Esther, a rainha que salvou o povo judeu do extermínio, se encaixa neste intervalo de tempo. E Artaxerxes, o novo rei da Pérsia, ele se simpatizava com os judeus. E Esdras recebeu sanção oficial para ensinar a lei e designava magistrados na sua terra natal para que oferecesse sacrifícios e que embelezasse também o templo. E o grupo que acompanhou Esdras foram mais de 1.700 pessoas, como vimos naquele primeiro quadro. Incluía sacerdotes, gente do povo e alguns relutantes levitas. E trouxeram consigo contribuições de 22 toneladas de prata e 3.400 quilos de ouro. E Esdras, ele enfrentou uma longa e perigosa jornada em um momento de grande estabilidade, porque eles estavam vindo daquele local em que eles estavam para poder retornar a Jerusalém. E falando um pouquinho de Neemias, a história do retorno dos exilados, que começou em Esdras, continua com Neemias. E ocorreu quando o rei Artaxerxes I deu a Neemias permissão para que ele pudesse retornar a Jerusalém. E a ação foi intensa nos meses seguintes. E ao contrário do quieto e retraído Esdras, Neemias já era diferente. Ele era ativo desde o início, era um homem prático, um organizador líder, um homem de coragem e determinação, com vastos recursos espirituais ao seu dispor, para que eles pudessem para que eles pudessem retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. O próximo vídeo falaremos do tema 19, que é o período interbíblico. E o próximo vídeo será o nosso último do Antigo Testamento.